Oi, galera! Gente, nossa primeira convidada do canal hoje. Sim! Direto da Alemanha. Gringa! Andressa! Obrigada, amiga! Estamos Que bom muito que você felizes. veio, estamos mesmo. Bom. Que bom que você veio. Eu que tô feliz de estar aqui. Só pra fazer o vídeo, eu da Alemanha só pra fazer o vídeo. Vai Só voltar pra gente, amanhã. a gente pagou passagem, alimentação, hospedagem, né? Cabelo e maquiagem, tudo Tá, já. tudo tudo incluso, pacote. tudo incluso. E aí tem um lanche depois, né? Oba! Bem-vinda ao nosso canal, Andressa. Sim. Obrigada, muito feliz. E hoje a gente vai falar, vamos aproveitar a presença da Andy aqui, que é minha amiga, gente, há 500 anos, né? 500 Praticamente. anos antes de Cristo. Já. Antes de Cristo, mais ou menos isso. Vocês e Cabral se conheceram juntas, velho. É, a gente tava lá no quintal, brincava de bola, enfim. Muito. A gente vai falar um pouquinho da experiência dela morando lá em Hamburgo, na Alemanha. Quantos anos? 6 anos. 6 anos anos. que ela já tá lá. Então a gente, né, aproveitou pra Perguntar pegar. tudo pra ela. Porque eu conheci Exatamente. você, tipo, meio que indo pra lá, né? Tu tava pra casar, né? Não foi uma coisa assim? Foi nessa época, Foi. Você tava né? pra casar e foi Tava pra organizando. lá. Ah, gente, eu sou um Mas- pouco Dory, sabe, do Nemo. Eu esqueço um pouquinho as coisas. Não, eu lembrei disso agora. Mas eu acho que é nessa época que a gente se conheceu também. É? Aham. Conheci você nessa passagem, você indo pra lá. Foi, eu fui pra Né? você, exatamente. Foi bem rápido. Foi nessa época, assim. Gente, a gente Você não vai vai seguir perguntas, tá? A gente vai conversando. Bem aleatório, um assunto Exatamente. E o que ela souber, né, Puder falar puder pra gente. falar mais, ela conversa com a gente. Sim. Como é que foi a sua ida pra Alemanha, Andressa? Então, nunca pensei em morar na Alemanha ou sair fora, né? Sair de Santos e morar em algum outro Mas você país. tinha saído antes de Santos já? Eu só tinha feito um intercâmbio no Canadá por um mês pra Patrícia aprimorar o também. inglês. Esse Fui foi depois assim, dela. Exatamente, essa foi a primeira vez que nós saímos do país. Mas assim, morar Mas você tinha essa fora, pretensão de morar no Canadá ou foi só Nunca estudar? tive, assim, um sonho de ir. Mas depois que eu fui, eu te confesso que eu adorei. Esquitinho gringo, né? Tipo, picou. Exatamente. Meu marido sempre teve essa vontade de conhecer lugares novos, Sim. aventuras. E eu era mais de ficar em casa, eu tinha mais medo, assim. Então isso foi muito bom pra eu trabalhar esse lado, né? Conhecer e encarar, né? O Você que tiver gostou do que vir. Canadá? Na cidade? Sim, Gostou? maravilhoso. Foi uma experiência única, assim. As Recomendo pessoas, todo mundo. O país é Ah, maravilhoso. também, gente. É verdade. Voltaria com Você certeza. ficou em Vancouver, né? Fiquei em Vancouver por um mês. E foi assim, incrível. Sensacional. É, e Bruno, aí, você tem que ir. Eu tenho que ir, gente. Tô aqui. Ele Vai. usou. Eu Vai, preciso que ir, é de verdade. maravilhoso. Preciso ir. Vale Só super foi a pena. o lance do frio lá, né? Não sei como é que foi Vancouver Eu pra fui na você. primavera, mas tava bem É? frio. Mas assim, eu vou te falar que a Alemanha é mais frio. Mas ainda... Lá é quanto Bem tempo mais. de frio, quanto tempo de calor mesmo? Ah, eu vou te falar assim, lá eles têm as 4 estações bem definidas, assim. Lá na Alemanha, né? Na Alemanha. Na Alemanha, isso. mudamos. Já Já tô de perdido país. aqui, gente. Tava no Canadá na minha cabeça até agora. Voltamos. Então, e lá eles têm exatamente as 4 estações. Você vê exatamente inverno, verão, primavera, né? Outono, você consegue definir. E assim, em tese são 3 meses, né? Pra cada Pra cada estação. Mas assim, tem invernos que são mais longos, né? Que cada ano é um pouco diferente. Mas aí o inverno em teoria são 3 meses de inverno. Puro frio. Frio. Agora bem tá frio. calor lá. Agora já é verão. Agora em começou o julho, verão. estamos em julho, ok? Final de Ué. junho começou o verão oficial na Alemanha. Oficial. Mas assim, é um verão, né, 28 graus, assim, Sim. nada como comparado a Santos. Igual aqui, Brasil, 55 num 40. dia. Aqui em Santos a gente tem uma estação. Todas as estações no 4 único estações num dia só. dia. Começa com o inverno, a gente vai pro outono, primavera, acabou tá com sol. Não, é bem, incrível. Não, é bem mais tranquilo, mais fresco, assim. Você já se adaptou bem, né? 6 anos. 6 anos. Agora sim, os primeiros anos foram mais difíceis, né? Era tudo muito novo, a língua, o Uma idioma barreira, não né? dominava. Deve ser uma barreira a língua. Sim. Aí o primeiro ano foi assim mais desafiador. Eu tive que estudar o alemão e me adaptar com o clima também, que a gente não conhece, né? E, a E no cultura começo é só diferente. o Caio ia pra... É o marido dela, tá, gente? Sim. Só no ele ia começo, trabalhar, eu lembro que ela ficava meu marido em casa, já, assim, já né? começou a trabalhar logo assim, É. assim que a gente chegou lá. E eu falei, não, bom, vou ver como é que é o mercado, vou Uhum. começar a mandar currículo, vou aprender o idioma, né? Então eu fiquei um período em casa, foram mais ou menos quase um ano. E que você eu conseguiu algo fiquei. na sua área mesmo lá? Sim. A gente viu como lá tem o Porto de Hamburgo, então tinham muitas vagas, assim, a gente fez relações internacionais e eu trabalhava aqui com navegação, então eu apliquei nessa Você já área. trabalhava aqui em Santos Já nessa área e trabalhava, conseguiu emprego lá sim, na mesma exatamente. área. Aí eu quis Legal. continuar nessa área. Então eu falei, vamos, né, mandar currículo, ver como é que tá o mercado lá fora. E eu recebia muito retorno, muitas entrevistas, assim.
Porque vocês já tinham inglês bom também, né? Isso, É, no deve ter te começo ajudado bastante, né, ter o No inglês. começo era tudo em inglês. Pelo menos o meu alemão foi melhorar, assim, entre 1 ano e meio. Aí que eu comecei a engatar. Eu vi umas reportagens e uns vídeos também de uma galera que mora na Alemanha, até pra saber um pouco mais também, né, de outras opiniões. E o pessoal fala lá que assim, quando você chega, vê se é isso mesmo, né, gente? Quando você chega lá, se você tem inglês bom, você consegue se virar por um tempo. Mas pra morar, precisa do alemão. Ah, sim, é diferente, assim, as portas se abrem, né? Quando você fala o idioma deles, eles te recebem de outra forma. Claro, assim, muitas pessoas lá, a maioria fala inglês, tanto em supermercado, em qualquer lugar que você vá, sempre vai ter alguém que vai falar o inglês. Mas, assim, pelo fato de você morar lá, assim, eles esperam isso de você, né? Eles falam, poxa, eles falam, se você tá morando aqui, pelo menos eles vão ver que você se esforça pra falar o idioma dele. Pode demorar um tempo pra você aperfeiçoar, mas eles vão ver que você tá tentando e isso já causa uma outra impressão neles. Então eles falam, poxa, você tá tentando falar meu idioma, então eles te ajudam, eles falam mais devagar. Então eu sempre, assim, quando eu tinha a oportunidade, eu preferia mesmo falar devagar o alemão do que só tentar o inglês em vez do alemão, né? Muita gente às vezes... prática. Verdade. Muitas pessoas às vezes... Né, pelo fato de não dominar, eu não sei, vou falar o que eu sei, pronto. Você vai com o inglês e não se esforça, assim, não tenta. Isso fez com que você aprendesse com certeza o alemão. E pro trabalho precisa, né? É muito importante, porque os alemães entre si falam em alemão, né? Então se você tá num departamento, por exemplo, que só você não entende o idioma, eles vão falar inglês com você, mas entre si eles vão estar falando um dia a dia em alemão, né? Então, assim... é muito mais cômodo, você fora, se sente né? mais Você vai ficar de confortável, fora. exatamente, pra entender o que eles estão falando, porque fica uma situação, né, meia, você não saber o que tá sendo falado no seu departamento e eles têm que traduzir pra você. Então, às vezes não é tão rápido que isso acontece. Então, se você sabe, você já tá vendo o que tá acontecendo ali, o que tá sendo discutido. E agora você se considera fluente? No alemão? Eu considero assim, minha comunicação avançada, eu falo Tá. super bem, mas eu acho que Entende pra e fala bem fluência, também. Falo. Escreve alemão? Escrevo, sim. Mas eu daria mais, assim, pra ficar fluente, eu acho que mais um ano, 2, assim, estudando. Daqui né, a que eu dei uma pouco, né, parada. gente? 6 anos na Alemanha, né? Só gente. deu pra... É que eu fiz os cursos, mas aí trabalhando, assim, pro meu trabalho eu não preciso aperfeiçoar mais, assim, tá super tranquilo. Mas eu acho que pra ser, né, fluente, aí eu precisaria, acho que de mais uns cursos, assim, mais uma reciclagem, que eu já tô há alguns anos sem fazer curso. Então eu diria mais Você foi só pro inglês, não sabia nada de alemão. Nada. Você foi crua lá. Crua, exatamente. Não sabia Legal, nada. E assustou quando você foi? Muito, assim, pra ir ao supermercado. Que é uma língua, né? Uma outra cultura, também, né? nossa. Assim, pra ir no supermercado era um desafio já, até pra entender as coisas, comprar as coisas certas. Imagina. E E demorava horas Tipo, ali parecer pra fazer café e não é compra. café, é chocolate, né? Demorava muito tempo no supermercado. Qualquer coisa que você tinha que fazer já era assim um desafio. Então eu falava, bom, agora eu tenho que ir ao consulado, como que vai ser? Então eu já me preparava psicologicamente pra ir. E era muito engraçado, assim, a gente tem muitas histórias assim de erros e acertos, assim, é muito divertido. Eu imagino, hoje eu tô risada, mas assim, eu ficava muito tensa no começo. As pessoas estão rindo de você falar uma palavra errada você não entendeu não o que te ajudar, falando, né? se eles estão falando de mim e eu não sei o que tá acontecendo, assim, é uma situação, não é fácil, mas assim, eu incentivo muito, assim, que eu acho que como pessoa, assim, eu cresci muito, assim, amadureci muito. Pelo fato de você estar fora, assim, sem ajuda, né, dos Faz pais. meio que isso, né? Fala que você viajar. Não tem aquela zona de conforto, então eu não sabia como, né? E só você e o Caio falando português, né? Só tinha exatamente, um ou outro, né? Pra resolver qualquer problema que acontecesse, a gente tinha que se virar. Então, assim, como pessoa e até como profissionalmente, assim, foi um ótimo aprendizado. Nossa, eu achei vir um Google Tradutor. Eu falei, eu quero ir na praça. Aí colocar, quero ir na praça. Eu vivi assim, até... Não, mas sabia, funciona, né? Deve funcionar algumas coisas. Eu e meu marido, a gente ficou lá 15 dias. A gente foi visitar eles. Exatamente. Nos primeiros dias, nós fomos guiados, ok? Acho que nos 2 últimos dias, não foi que vocês voltaram a trabalhar? Sim. Porque eles faziam um revezamento, né, com as malas, né? Mala eu e meu marido. Uma hora era o marido dela, o Caio, outra hora era ela. Então, né? E nos 2 últimos dias a gente ficou sozinho, né? Exatamente. A gente já sabia por intuição e por letra, porque as palavras são desse tamanho. Muito grandes, né? É verdade, uma coisa enorme quer dizer, tipo, uma coisa pequena. Eles juntam muito céu, palavras. céu, né? Isso. Tipo, não. E às vezes juntando várias palavras dá, né? Um conjunto de uma palavra só. Isso, então no alemão eles costumam usar muita junção de palavras. E então, aí, como a gente não tinha noção, o que a gente fazia? A gente ia pelo som da palavra, né? O som das estações, como a gente já tinha andado com eles, e rezando pra ninguém falar com a gente, né?
E se falasse, a gente tinha que meter um inglês. Porque É senão. verdade. Mas eles eu são super- senti lá em Hamburgo, eles, quando a gente fala inglês, eles dão uma. Eu sinto que eles dão uma travada mais. Eles fazem o loading, né? pra eles- Não que eles não recebam bem, mas assim, eles tentam te Não é o puxar. ritual Sim, deles, eles né? pensam Eles, pra. né? Automático, Falar, né, eles inglês. pensam, mas assim, o Hamburgo tem muito estrangeiro, então é multicultural, É. assim, você vê no metrô, assim, todas as É nacionalidades. verdade. Então isso acaba ajudando, porque assim, eles sabem que tem muito estrangeiro, então assim, E a não são via todos comunicação que vai ser em inglês. falam, exatamente, né, o alemão, então você vê, isso acaba ajudando. E as porque coisas são bem traduzidas lá, tipo mercado, padaria, tem coisas em alemão e em inglês? Só em alemão? Tem, assim, mais os lugares mais públicos, né, os principais, assim, Tá. agora supermercado não Não. vai ter, assim, as duas línguas. Acho que o mercado seria fácil, né? Tipo, você vai ver que é uma banana, É, você olha, o legume, exatamente, você vai saber o que você vai é. meio que por intuição, né? A não ser assim, produto você precisa saber especificamente, né? O que você quer dizer? quer, exatamente. Aí isso pode confundir um pouco. Mas assim, tem muitos produtos que a gente encontra aqui no Brasil lá, então isso já facilita marcas, tem muitas marcas conhecidas, então... Pão de egg. Pão de egg é que tem uma marca aqui que é um pãozinho assim. Isso, Ah, eu é uma sei qual é. delícia. É de uma coisa. Sei, óbvia, lá sei. Tem. Tem. Eu adorava o pão de Tem eggs. pães, Assim. assim. Lá tem muitos pães, assim, eles comem muitos Vocês viram muito pães. a comida? Fala em comida? É, Vocês viram comida, bastante? como é que é lá? Olha, Salsicha, tipo, café da manhã, né? Salsicha de manhã. não tá, é como a gente? nossa alimentação, assim, rica em proteína, aquele prato, assim, geralmente, assim, no trabalho o pessoal tem o hábito de comer pães ou salada, e eles comem, o prato quente à noite, né? E nós gostamos de almoçar, ter aquela alimentação bem rica, né? Então, isso eu estranhava, assim, no escritório, porque eu gostava de comer comida na hora do almoço, então, geralmente, eu levava a minha comida. Mas, assim, a comida alemã é muito boa, mas, claro que, assim, todo dia comendo essa comida, eu não Qual é o forte gostava. deles? Muita batata, muita batata. carne de porco, salsicha, né? Aquelas Aham, salsichões imaginei. também, eles comem bastante. Apfelstrudel, porque eu aprendi a Os falar. doces, eles Que têm que é bastante isso, doce gente? Não é de... strudel, é Apfelstrudel. É o strudel de maçã, né? Que a gente tem aqui. É bem diferente típico, do eles- daqui. É maravilhoso os doces É. também alemães, os pães são muito bons. De manhã, assim, você sai, então as padarias são, assim, lotadas de pães. Só que não tem aquela troca sei. pela fornada, né? Sei. É uma variedade imensa de pães e fica ali durante o dia e os alemães vão comendo isso. De manhã, na hora do almoço eles comem outro pão, né? Com Caramba! frios. Aí só de noite que é um prato quente. Isso, exatamente. A maioria come Não prato tem costume quente de à fazer noite. aquela refeição, Isso, né? exatamente. Que nem tem aqui, que a gente vai no centro da cidade, né? Que tem um monte de o arroz, restaurante. macarrão. Por Exatamente. exemplo, quilo a gente não encontra assim, restaurante por quilo. Lá ou você vai num restaurante e pede um prato pronto, né? Uhum. À la carte, mas quilo lá não tem. E no almoço eles geralmente comem mais isso, frutas, assim, não tem o hábito de comer Sim. a comida quente na hora do Sim. almoço. Tem uma curiosidade. O que Mas você estranhou boa. bastante lá, além da língua? O O clima clima. foi assim logo, eu estranhei. E assim, como posso dizer, o povo não é tão caloroso como o brasileiro de falar com você, mas assim, a gente conheceu, alemães que nos ajudaram muito, assim. Então eles são na deles, mas assim, a partir do momento que eles, né, confiam em você, ganham aquela amizade, nossa, eles são fiéis, assim, são super, cuidam da amizade, cuidam de você, assim, eles são muito legais nesse aspecto. Mas assim, claro, se você for num lugar, ninguém vai chegar até você, ou assim, Como a até gente que faz você aqui, né? peça alguma coisa. Então eles vão ficar, por isso que tem Depende de uma abertura, esse rótulo uma abertura de sua. serem mais frios. mais frios. Exatamente. Mas assim, é o que é o jeito deles. Eles são na deles, eles não vão se Aham. intrometer, a não ser que você peça alguma ajuda, ou que você vá até eles. Uhum. Então, Você recomenda a Alemanha pra quem quer estudar? Viver lá? O que você recomenda? olha, é um brasileiro? país assim com a estrutura muito boa, economicamente falando, Sim. né? Também você vê que lá, assim, a qualidade de vida é ótima, não tem um custo tão alto, né? Então você consegue, você não precisa de carro, porque o transporte público funciona. Então isso, Deve essas ser coisas maravilhoso, você né? Você pesando pegar o metrô, chegar no teu trabalho no horário. O legal do a metrô lá pontualidade deles, vê se- do é metrô. que faz um tempo que eu fui lá. Mas as estações são muito perto, né? Sim. Uma das outras. Então, tipo, parece que flui E o mais. metrô, assim, de 2 em 2 minutos, 4 É, no tem um máximo. horáriozinho lá. No Certinho. horário. Exatamente. Então você consegue, né, estar pontual nos lugares, transporte público, a qualidade de vida, a segurança, isso é um dos fatores que também eu recomendo, assim, o que faz a diferença pra gente, né? A gente consegue andar nos lugares de metrô até e você não tem o risco, né? Você não tem aquele perigo. Claro que hoje em dia já mudou bastante, assim, né? Mas tem, assim, alguns aspectos que você tem que
tomar cuidado, mas Todo é lugar, bem né? diferente. É, Deve ser. né? E a educação? A educação também é muito boa. E assim, Ai, gente, eu vou pra Alemanha, partiu a Alemanha. É, exatamente. João, vamos pra Alemanha. Vamos. Exatamente, assim. E... É porque todo mundo fala o lado bom de morar fora, né? Não, Então por tem isso que a gente tá uns prós e Verdade, contras. verdade. Exatamente, você vai estar Não é só glamour. Não é só, exatamente. É. Tem também É porque a Andressa vai de corrupção. Santos, a família da Andressa é daqui, a família do Caio Caio também é de é- Santos. é. Então você tá longe de todo É, mundo, né? você- Exatamente. E assim, pra vir para o Brasil é caro, você né, Tem isso demanda também. muitas horas. Então, assim, é uma escolha, né, que você faz. Claro que você, para estar lá, você abdica de muitas outras coisas, né? Então, esse tem o lado bom e o lado ruim Sim. de você morar Sim. fora. Mas, assim, nesses aspectos, assim, a estrutura do país é excelente. Vontade. O idioma não é tão Eu fácil. já como bastante É, hambúrguer e salsicha, já sim. posso ir, né? Assim, Você toma cerveja também. Também. Ai, boa, É, Patrícia. bebida lá, cerveja? só tem cerveja? Não, tem de tudo. É, falam que as cervejas É que a alemãs são cerveja as é o melhores. forte, sim. É. Mas você Pra já foi em quem alguma gosta, festa típica lá deles? Já, eles fazem o Oktoberfest em Hamburgo. Ah, Não é? é tem em Munique, que é o Sim. principal, mas em Hamburgo eles fazem um mini Oktoberfest, né, nessa época. É aquela doideira mesmo, né? Sim, Bebendo, eles começam a caindo. beber bem, assim, desde as 8, 9 Da da manhã, manhã, e eu é já só tinha aqueles visto isso. copos de 1 litro. Né? Nossa, eu vou voltar alcoólatra pro Brasil. E são todos vestidos a caráter, com a roupa. Que então, legal. assim, Eu acho uma graça aquela roupa. Me lembro do Peter Pan. Poxa. super Sabia? legal. Aquele chapeuzinho do Peter Pan Sim, verde com os aquela homens, peninha? eles- É, eu eles acho uma andam na graça. rua, assim, nessa época, super É, tranquilos. eu acho um pouco de Peter Pan e o Pinóquio. Misturado, A roupinha, né? é. Aquele A suspensório. jardineira é uma graça. Eu acho uma Ah, graça, verdade. A gente falou várias coisas aqui, eu acho que muita gente pegou aí algumas dicas, Sim. né, de como é. Porque assim, tudo que a gente tá falando aqui é mais pra quem tá querendo ir morar fora ou Conhecer a Alemanha. ou né, então Curiosidades. aconteceu alguma coisa, a mesma coisa que você. O marido foi transferido ou vai ter que morar lá por algum motivo, né? Aí eu queria só pra gente aqui finalizar nosso vídeo, eu queria que você falasse assim, os prós e os contras. Assim, o que. Pequenas frases, assim. Sim, então, vamos lá. Claro que você recebeu uma notícia assim que você tem que, né, ir morar fora. Eu acho que assim, você não pode se bloquear, Aham. né? Você tem que pesquisar sobre o lugar, tudo que envolve, né? Todas as curiosidades, cultura, você ir preparado, isso já te ajuda muito. Uhum. do que Dá um você- Google, gente, antes, né, Isso, das coisas. Exatamente, ajuda Pra cair muito. de paraquedas perdido lá Isso, e tal. exatamente. Questão Pesquisa de saúde. sobre o lugar, né? Pesquisar, se você souber o idioma, melhor ainda, porque isso já facilita muito no começo. Uhum. Mas assim, não se bloquear, pesquisar e assim, tentar. A gente perguntava muito para pessoas que já estavam em Hamburgo, muitas dicas de colegas que já trabalhavam lá. E assim, a gente fazia Skype com eles, pedia muita dica, o que eles achavam, como era. Porque você ter esse feedback, né, de outras Pesquisar, pessoas, pesquisar. E não tinha muita se gente na tiver- época, né? Quando eu fui, tinha alguns colegas, mas nós não tínhamos muita amizade. Não então, tinha uma comunidade mesmo assim, ainda. Não, ainda não tinham tantos brasileiros como hoje em dia. Sim. Aham. Mas esses que já moravam lá, assim, foram super parceiros, ajudaram muito, deram muitas dicas pra gente. Legal. E isso nos fez, né, já ir mais preparados. Claro que você chegando lá, você vai enfrentar muita coisa que você não Imagino. tem ideia. Imagina. Mas, assim, esse preparo é fundamental. Eu Ah, super legal. indico. E assim, claro, é uma coisa nova. E se tiver que acontecer, assim, você tem que Se jogar. Se jogar, como gente. diz Como o diz o canal. canal, isso aí, Se joga, se né? joga. Vai pra Alemanha, pra Argentina, pra França, pra onde você quiser. Exatamente. Né? Eu acho que a experiência, assim, pelo menos eu que já viajei, você mora 6 anos, Viagem é muito eu acho que a gente tem que se permitir, né? Se Com permitir certeza. conhecer outra cultura. E eu Tá acho que aberto, tudo né? vem pra somar. Acho que tem que estar Né? aberto, é verdade. É O principal verdade. mesmo. Pra poder somar. É. E aí você tá tipo uma gringa Exatamente, agora. exato. Andressa Tudo vale gringa. como experiência e aprendizado. Ah, uma pergunta. Ah, Vai voltar ou vai ficar por um tempo lá? Aonde? Essa Ah, pergunta todo mundo faz. Se um dia, assim, tanto que nosso plano inicial era ficar só 3 anos e nós já estamos há 6. 6, Então, assim, é muito Bastante tempo. difícil de responder Poder, hoje, né? Hoje. Antigamente era mais fácil, né? Exatamente. No começo eu tinha certeza que eu voltaria, mas aí foram acontecendo Exato. várias coisas, tivemos várias oportunidades e aí ficamos. Eu acho que a gente volta, mas eu não consigo definir quando. Mudaria de país, talvez? Não. Olha, a Alemanha é um lugar que a gente se acostumou Se muito acostumou, bem. né? Pra Talvez mudar- um lugar, se fosse pra mudar, eu mudaria primeiro Pra para um América. idioma mais fácil, talvez o espanhol, um lugar que eu não precisasse desenvolver uma, né, Sim. estudar uma nova língua, Tá. talvez algo como o espanhol e mais próximo do Brasil, pra eu, né, ficar mais próximo da família, facilitar. Não iria, por exemplo, à Ásia, assim, não teria
vontade de morar América lá. do Sul, Chile, a gente ainda tá aqui do lado. Isso. Obrigado, porque assim a gente compra uma passagem mais barata. Dá pra ir de bus. Os amigos podem visitar. Eu tava Não que a Alemanha esperando não o pode. convite. A Patrícia já foi, né? Não que a Alemanha não possa, né? Fui de ousada. Tem Quantos que ir. anos vocês estavam lá? 3 anos? 3 anos, né? 3 anos, eu já fui. Não, foi ótimo. Vou comprar a passagem. Vamos, Jô, tá? Deixa, a gente tá Pode. indo lá. Decolar.com. Mentira, aquelas fazendo propaganda já, né? Gostou, Nessa, de falar com a gente no É muito vídeo? bom, adorei, Ai, que legal! adorei. Nossa primeira convidada do canal. Sim, de Exatamente. vários. Voltarei. Com Não uma esquece- surpresa. Ui! Não esquece de curtir o nosso canal e se inscrever. Compartilhar também, que é muito importante. Isso aí. Beijo, Beijo! gente!